Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje nos coloca diante de um momento muito significativo da vida de Jesus. Ele está em Jerusalém, durante a festa da dedicação do templo, uma celebração que recordava a fidelidade de Deus ao seu povo, e ali é questionado diretamente: se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Essa pergunta à primeira vista, meus queridos, parece sincera, mas no fundo revela um coração fechado, porque Jesus já havia dado sinais, já havia falado, já havia mostrado quem ele é. O problema não era a falta de prova, mas era a falta de fé. Então, meus irmãos, fiquem comigo até o final dessa reflexão. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 10, do 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de mim, da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas vezes isso também acontece conosco? Pedimos sinais, pedimos respostas, pedimos que Deus fale claramente. Mas quando Ele fala através da palavra, da igreja, das circunstâncias, muitas vezes não estamos dispostos a acolher. Jesus responde: eu já vou-lo disse, mas não acreditais. Ou seja, Deus fala, mas é preciso um coração aberto para escutar. Aqui está uma verdade importante da nossa fé. A fé não é apenas uma questão de evidência, mas de abertura interior. Jesus então revela algo belíssimo. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Essa frase nos coloca dentro de uma relação viva com Cristo. Não somos apenas seguidores de uma ideia ou de uma doutrina, mas ovelhas que reconhecem a voz do pastor. Mas isso exige intimidade. Ninguém conhece uma voz sem convivência. Perguntemo-nos: tenho escutado a voz de Jesus na minha vida? Tenho reservado tempo para oração? Tenho meditado a palavra de Deus? Porque no meio de tantas vozes do mundo, redes sociais, opiniões, distrações, corremos risco de não reconhecer mais a voz do Senhor. Jesus continua com uma promessa que é o coração do Evangelho. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais se perderão. Aqui está o maior dom que podemos receber, a vida eterna. Não se trata apenas de viver para sempre, mas de viver em comunhão com Deus, já começando aqui na terra. E ele acrescenta algo ainda mais forte: ninguém as arrancará da minha mão. Que segurança, meus irmãos, que consolo. Isso significa que, quando estamos com Cristo, nada pode nos separar do seu amor, a não ser a nossa própria decisão
de nos afastarmos. Mesmo nas dificuldades, nas tentações, nas quedas, Deus continua nos sustentando. Ele não solta a nossa mão. O Evangelho termina com uma das declarações mais profundas de Jesus. Eu e o Pai somos um. Aqui está o centro do Evangelho, meus irmãos. Jesus não é apenas um profeta, nem apenas um homem santo. Ele é Deus. Essa afirmação revela a unidade perfeita entre o Filho e o Pai. Tudo o que Jesus faz, ele faz em comunhão com Deus. Tudo o que ele ensina vem do próprio Deus. Por isso, seguir Jesus é entrar na própria vida de Deus. Diante dessa palavra tão rica, somos chamados a refletir: tenho buscado realmente conhecer Jesus ou apenas saber sobre ele? Tenho escutado a sua voz ou me deixo levar pelas vozes do mundo? Confio que estou nas mãos de Deus, mesmo nos momentos difíceis? E a minha fé é firme ou vacila diante das dúvidas e desafios? Meus irmãos, ser ovelha de Cristo não é sinal de fraqueza, mas é de sabedoria, porque significa reconhecer que precisamos de um pastor e que pastor nós temos. Um pastor que fala, que conhece, que guia, que protege e que dá a vida eterna. Peçamos hoje a graça de sermos verdadeiras ovelhas do Senhor, que escutam a sua voz, que confiam em seu cuidado, que permaneçam firmes em suas mãos, que possamos viver com essa certeza no coração. Estamos seguros nas mãos de Deus. E sustentados por essa confiança, caminhemos sim, com fé, esperança e amor. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.